Fala aí, meu camarada. Peço desculpas aí que acabou a memória aqui, tive que apagar os arquivos para poder continuar. Vamos lá. Armazenamento e proteção do material combustível. A gente está falando do terceiro aspecto aí que a gente falou lá sobre aquela questão de medidas e prevenções, né, de material combustível a bordo. Terceiro aspecto, armazenamento e proteção do material combustível. A gente vai ver que o texto também é bem ligado ao tópico. Vamos lá. Armazenamento e proteção. Deixa eu destacar aqui também, proteção. Não armazenar, tá vendo? Não armazenar, se possível, material combustível acima da linha d'água, inclusive no convés principal. Então ele diz que é uma proibição não armazenar combustível acima da linha d'água, inclusive no convés principal. Só que ele diz aqui embaixo, quando não puder ser evitado o armazenamento de material combustível no convés principal ou superestrutura, o mesmo deverá ser acondicionado e posicionado de forma que possa ser lançado facilmente ao mar. Lembra que a gente está falando aqui, ó, armazenamento e proteção do material combustível. Ele diz em cima que eu não devo armazenar, se possível, por isso que embaixo ele bota uma exceção, né? Não armazenar, se possível, material combustível acima da linha d'água, inclusive no convés principal. É só a gente lembrar, para não esquecer, que é preferível sempre armazenar abaixo da linha d'água, porque teoricamente ele vai estar numa temperatura mais amena, não vai estar tão exposto ao calor e implicando aí um risco de incêndio maior. Então, não armazenar, se possível, importante destacar isso aqui, material combustível acima da linha d'água. Não armazenar, se possível, acima da linha d'água, inclusive no convés principal. E aí ele diz que, claro, quando não puder ser evitado, o armazenamento desse material combustível no convés principal ou na superestrutura, o mesmo deverá ser acondicionado e posicionado de forma que possa ser lançado facilmente ao mar. Por que isso aqui? Porque se vier a pegar fogo, não vai atrapalhar visibilidade, manobra, governo do navio. Tá? Então, se não puder ser armazenado no local que ele especifica, ou seja, ele diz que não posso armazenar acima da linha d'água, mas quando não puder ser evitado, em local que possa ser o que? Acondicionado e posicionado de forma que possa ser lançado facilmente ao mar. Deverá também ficar localizado o mais a ré possível, a fim de que a fumaça e as chamas, no caso de incêndio, não venham a interferir com a manobra do navio, aquilo que eu falei. Além de ele ficar, se não puder ser armazenado abaixo da linha d'água, ele tem que ficar no convés principal ou superestrutura, mas o mais a ré possível, porque se vier a pegar fogo, a fumaça não vai atrapalhar a visibilidade e o governo do navio. Então, é essencial que não seja deixado nenhum combustível volátil nas proximidades das aspirações dos compartimentos internos do navio. Também aqui é só questão de leitura, fica atento que ele cita aqui, ó, combustível volátil, não é qualquer combustível. Tá? É essencial que não seja deixado nenhum combustível volátil nas proximidades das aspirações dos compartimentos internos do navio. Então, os locais adequados para armazenar material combustível são os compartimentos localizados abaixo da linha d'água. A gente observa aqui que ele está complementando aquele primeiro item que ele falou lá, certo? Então, o primeiro ele proibiu, sugeriu uma proibição que eu não devo armazenar, se possível, material combustível acima da linha d'água. Ora, se eu não devo, se possível, armazenar acima da linha d'água, é porque ele prefere que eu armazene, como ele está dizendo aqui no item 5, abaixo da linha d'água. É aquilo que eu falei, é só lembrar que abaixo da linha d'água, teoricamente, os compartimentos são mais frescos, não estão tão expostos a temperaturas elevadas. Bom, então esse item 5 e 1, se a gente entender um, a gente entende o outro. Só lembrar que o compartimento abaixo da linha d'água está molhado, temperatura menor. Para aumentar a proteção, devem ser usados os compartimentos localizados junto ao casco e o material deverá ser armazenado afastado das anteparas, para evitar o perigo de calor irradiado no caso de incêndio no compartimento adjacente. Lembra que nós estamos falando daquele terceiro item, armazenamento e proteção do material
combustível. E aí nesse item aqui, ó, ele diz que para aumentar a proteção devem ser usados compartimentos localizados junto ao casco. Por que isso aqui? Junto ao casco. Porque ele vai ficar ali próximo, claro, né, à temperatura da água do mar, a água do rio ali, e ele vai manter aquela temperatura ali bem amena, para expor menos o material e diminuir o risco potencial de incêndio. E o material deverá ser armazenado afastado das antepares, porque se vier pegar fogo, esse incêndio não vai se alastrar para outros compartimentos, que é o que ele está dizendo aqui embaixo, complementa com essa questão aqui, ó, do calor irradiado, no caso de incêndio, no compartimento adjacente. Tá bom? Então isso aqui é bem tranquilo de gravar, porque a gente fica perdendo muito tempo aqui. Todos os combustíveis líquidos, particularmente aqueles que desprendem vapores altamente inflamáveis ou explosivos, devem ser guardados em recipientes próprios com tampa hermética. Tá bom? Então, tampa hermética é aquele tampa que vai impedir que um combustível, por exemplo, um galão daquele de gasolina, se eu deixar de tampar, né, a gente vai observar aqueles vapores subindo ali e também vai apresentar um risco imenso. Então, todos os combustíveis líquidos, aí a gente pode lembrar logo da gasolina, particularmente aqueles que desprendem vapores altamente inflamáveis, de novo a gasolina como exemplo, ou explosivos, devem ser guardados em recipientes próprios com tampa hermética. Não vamos esquecer isso aqui, é recipiente próprio com tampa hermética. Só isso aqui é considerado falso. Então, tem que ser recipiente próprio, mas com tampa hermética, fechada, para os vapores inflamáveis não saírem ali e apresentarem o risco de incêndio. A armazenagem de líquidos inflamáveis, tais como tintas, vernizes, óleos e graxas, deve ser feita em compartimento apropriado, com ventilação forçada. Só lembrar do painel de tinta lá no navio, lá que sempre tem aquele exaustorzinho dentro do compartimento, mas da mesma forma que a gente viu aqui, ó, que tem que ser um recipiente próprio com tampa hermética, no caso dos combustíveis líquidos, esses líquidos inflamáveis, também tinta, vernizes, óleos e graxa, deve ser feito em compartimento apropriado com ventilação forçada, para poder tirar aquele cheiro de tinta e manter sempre ventilado aquele compartimento. A armazenagem de materiais nos dutos de descarga de gases de praças de máquina deve ser proibida. Deve-se ter especial atenção ao material dos invólucros de sobressalente, geralmente feitos de material combustível. O que é isso aqui? Aquele material que chega do paisano lá entregar caixa de papelão, ou então peça de motor que vem cheia de proteção, aqueles invólucros, plásticos, tudo mais, ele manda ter isso aqui, ó. Deve-se ter especial atenção ao material dos invólucros de sobressalente, geralmente feito de material combustível, igual eu falei, aqueles plástico bola, papelão e tudo mais, tudo isso é material combustível. E ele complementa, assim que possível, estes sobressalentes devem ser desempacotados para serem armazenados e os invólucros jogados fora. Por quê? Aquele invólucro, papelão, plástico, tudo pode agravar uma situação de incêndio. Então deve ser armazenado sobressalente e esses invólucros a gente joga fora, para não concentrar uma quantidade de combustível além do necessário no navio. E aí nós vamos para o quarto aspecto, que é a limitação da quantidade de materiais inflamáveis ao mínimo necessário à operação em vista. É só lembrar, o navio vai suspender, fazer uma comissão de 2 meses, eu preciso de uma quantidade X de material combustível, seja diesel, seja mantimento, seja tudo, eu preciso de uma quantidade maior. Se eu for fazer uma missão de 1 semana, eu vou levar a quantidade correspondente àquela missão de 1 semana. Por isso que esse tópico aqui, a gente tem que saber isso aqui, ó. Então é limitação da quantidade de materiais inflamáveis ao mínimo necessário à operação em vista. É só pensar na época do navio suspender. Eu preciso limitar esse material inflamável. E claro, ele vai dizer no texto aqui que fica bem fácil a gente perceber e amarrar. Ó. Essa limitação que está dizendo aqui, ó, então essa limitação será mais fácil de ser planejada, claro, em tempo de paz. Claro que é em tempo de paz, porque a gente sabe quanto tempo que vai durar essa comissão.
Tempo de guerra, eu não sei, eu tenho que me preparar para ficar 2, 3 meses no mar. Então é fácil de entender esse quarto tópico também aqui. Limitação da quantidade de materiais inflamáveis ao mínimo. Claro, ele vem dizendo aqui, é mais fácil ser planejada em tempo de paz, quando a duração de cada comissão pode ser estimada com rigor. Então também não tem como se confundir nessa questão aí. E a última, o quinto aspecto, é isso aqui, ó. Manutenção do navio nas suas melhores condições de resistência ao fogo. Manutenção do navio nas suas melhores condições de resistência ao fogo. Vamos ver o que o texto está dizendo aqui para a gente poder amarrar e deixar certinho com o tópico. Essa manutenção do navio nas suas melhores condições de resistência ao fogo pode ser alcançada por meio da realização de frequentes inspeções, de modo a manter os riscos de incêndio reduzidos ao mínimo, e por meio também da contínua conscientização da tripulação quanto à necessidade de manter o navio seguro, o que é alcançado através de adestramento individual por equipes e para os quartos de serviço e de notas em plano de dia. Então essa é aquela questão, divulgar aquela mentalidade preventiva, expor notas em plano do dia, o que é uma medida preventiva de combate a incêndio, quais são as classes de incêndio, tudo isso faz parte da doutrina, principalmente de navio, por isso que a gente vê exercício de cave todo dia em navio, que é o quinto aspecto que a gente está citando aqui, quando diz respeito à providência e manutenção de quantidade mínima de combustível a bordo. Quinto aspecto, manutenção do navio nas suas melhores condições de resistência ao fogo. Então, bem simples também, igual eu falei, só lembrar da questão de navios, plano do dia, notas que vai ser divulgada ali. É bem tranquilo também de gravar. Isso aqui não vejo dificuldade não. Tá bom? Então grava aqui frequentes inspeções, contínua conscientização da tripulação, só lembrar de notas de plano do dia, e aí adestramento, e é bem tranquilo isso aqui. Isso aqui é novo ali, redução de riscos de incêndio nas praças de máquina, também é novo, em comparação com a publicação anterior do Camaleão, é novidade, então atenção nisso aqui, parceiro, atenção nisso aqui, tá? Então vamos lá, redução de riscos de incêndio nas praças de máquina, a gente vai perceber que vai limitar só a situação de praça de máquinas. Então são apresentadas abaixo algumas ações a executar e metas a serem atingidas de modo a se eliminar ou reduzir os riscos de incêndio nas praças de máquinas, através da eliminação ou contenção de pequenos vazamentos, manuseio de combustíveis, realização de adestramentos e etc. Então são coisas assim bem focadas em questão que envolve risco de incêndio em praças de máquinas. Vamos lá, o primeiro item aqui, inspecionar frequentemente os sistemas de recebimento, e aqui a gente tem que gravar essa sequência aqui, ó. Inspecionar frequentemente os sistemas de recebimento, armazenamento e transferência de óleos combustíveis e lubrificantes. Quanto a vazamentos, incluindo seus flanges, válvulas, elipses e demais itens. Esse finalzinho aqui é bastante técnico, mas a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fixar aqui é em relação a isso aqui, ó, inspecionar frequentemente os sistemas de recebimento, armazenamento e transferência de óleos combustíveis e lubrificantes. Claro que uma faina dessa aqui, se eu estou recebendo, se eu estou fornecendo, se eu estou transferindo, tal, tudo tem que ficar atento com relação a vazamento, porque qualquer vazamento pode representar um risco de incêndio em praça de máquina, que é esse aspecto que nós estamos abordando aqui agora. Então, só lembrando, ele está enfatizando isso aqui, redução de riscos em praça de máquinas. Então, inspecionar frequentemente essas fainas aqui, que na verdade é onde vai transcorrer, passar o óleo. Não precisa entrar em detalhe técnico. Então, estabelecer normas de segurança para o manuseio de óleos combustíveis, diesel ou de aviação, quando retirados do sistema em que trabalham. Testar e inspecionar os sistemas que envolvem inflamáveis após reparos.
doutrinar, educar e treinar todo o pessoal para a redução dos riscos de incêndio, realizando adestramentos de procedimentos do pessoal após detecção de vazamentos e no combate a um princípio de incêndio em praça de máquina, ainda na fase de avaria operacional, assim como promovendo frequentes exercícios de combate a incêndio em praça de máquina para todo o navio. Ele diz isso aqui nesse quarto item aqui, que ele tem que ter essa preocupação em doutrinar todo o pessoal. E como ele vai fazer isso aí? Principalmente fazendo isso aqui, promovendo frequentes exercícios de combate a incêndio em praça de máquinas. Eu chamo a atenção no item anterior aqui, ó. No terceiro, testar e inspecionar os sistemas que envolvem inflamáveis após reparos. Tá? Não pode deixar passar isso aqui despercebido também, porque tirou um trecho de rede, um flange, para poder fazer o reparo, testar e inspecionar antes de executar a faina, para poder eliminar vazamento, tudo aquilo que já foi citado anteriormente. Então não tem nada que se prender aqui também não. Incentivar todas as práticas de prevenção a incêndio, como inspeção visual de todos os sistemas que trabalham com inflamáveis nas rotinas de pré-acendimento ou após longos períodos sem utilização. A gente vai ver que é muito técnico, é muito ligado para o praça de máquina, essas coisas assim. Esse ponto aqui não vejo muita questão de prova não, tá? Mas sempre lembrando que está focando em praça de máquinas. Então, incentivar todas as práticas de prevenção a incêndio. Inspeção visual de todos os sistemas que trabalham com inflamáveis. Manutenção e fechamento de todas as tampas dos tubos de sondagem e redes de amostragem, suas respectivas válvulas e bujões de drenagem dos tanques de óleo. Então a gente vê que é uma linguagem muito técnica, muito buscada, não acredito que vá cobrar não. Mas se cobrar, ele vai colocar essa frase solta aí. Importante a gente saber que ele está ligado àquela primeira tópico que a gente falou aqui, ó, que é justamente redução de risco de incêndio nas praças de máquinas. Tá? Tô voltando aqui, peço desculpa, isso aí é muito ruim, muito feio, mas só para reforçar mesmo. Vamos lá. Parada e reparo imediato de qualquer vazamento de óleo. Isso aqui eu chamo a atenção, que eu considero também importante. Parada e reparo imediato de qualquer vazamento de óleo. Aí observa aqui, ó, o próximo item. Limpeza constante de qualquer pequeno vazamento de óleo que não puder ser sanado imediatamente. A regra é o quê? Parar e reparar imediatamente qualquer vazamento de óleo, que está dizendo no item C aqui. Mas se for um vazamento, qualquer vazamento, qualquer pequeno vazamento, limpeza constante, se eu não puder sanar imediatamente, tá bom? Então tem essa diferença também. Então, parada e reparo imediato de qualquer vazamento de óleo, e se for um pequeno vazamento que eu não consiga sanar de forma definitiva, eu tenho que fazer limpeza constante. Por quê? Eu estou na praça de máquina, vai ficar pingando óleo combustível, e aquilo ali pode aumentar o risco de incêndio do navio. Manutenção da limpeza de dutos de ventilação e extração contra resíduos de óleo, também bem tranquilo, só leitura. Manutenção rigorosa da limpeza dos porões contra qualquer vestígio de óleo, trapos embebidos em óleo ou lixo. É bom a gente fazer uma distinção aqui. Aqui ele tem que ser uma manutenção rigorosa da limpeza dos porões. E em cima ele só diz que tem que ser uma manutenção da limpeza de dutos de ventilação e extração. Se é rigoroso, é porque ele fala do porão da praça de máquina, onde pode ter muito lixo, óleo acumulado. Também pode ser excesso de capricho meu, mas é importante reforçar isso aí. Não utilização dos compartimentos de acesso a chaminés como depósito. Isso se via muito na fregata, o pessoal não tinha onde botar material velho, sucata, joga tudo lá para cima para a chaminé, e aí aumenta bastante o risco também. Depósito de óleo contaminado em tanques existentes para este fim. O navio tem que ter o tanque de óleo contaminado. Isso também minimiza bastante os riscos de incêndio em praça de máquina. Então, depósito de óleos contaminados em tanques existentes para esse fim. Também mais uma ação a ser empreendida visando a redução do risco de incêndio em praça de máquina. Manutenção rigorosa do material de cave,
e manutenção rigorosa dos acessórios estanques das praças de máquinas. Então, bem tranquilo essa questão aqui, Felipe. Está finalizando já. Períodos adicionais com o navio em período de reparo. Agora a gente vai ver a situação que ele vai citar alguns períodos e ele vai dizer que só precisa diferenciar se é período de reparo ou se é período de guerra ou combate. Vai ser bem simples porque o texto ele é autoexplicativo. A gente vai ver que quando é situação de reparo, aliás, quando é situação de combate ou guerra, são situações bem mais extremas. E período de reparo são textos que é bem diretamente ligado a reparo, manutenção. Então vamos ver. Períodos adicionais com o navio em período de reparo. Isso aqui que é importante, que ele vai dar a característica e a gente tem que saber o que é. Então, são apresentadas abaixo situações ou fainas que apresentam riscos de incêndio ou explosão a bordo por ocasião do período de manutenção de um navio, ou seja, período de reparo, PMG. Olha aqui, quer ver? Grande quantidade de fainas de corte e solda. Se o navio está em reparo, o que mais tem é a faina de corte e solda. Então, se vier essa frasezinha solta lá, você vai dizer que é períodos adicionais para um navio em período de reparo. Numerosos painéis energizados e cabos elétricos com muitas emendas também, EPMG. Existência de grande quantidade de pessoal estranho a bordo, só lembrar do arsenal, aqueles jaleco azul, os paisanos lá escamados pra caramba, então existem